Salmo de número 113, vamos ler os 9 versículos, ou os 9 versos. Salmo de número 113, versículos de 1 a 9, diz-nos assim: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Meus queridos, eu quero aqui esta noite falar um pouco sobre o cuidado de Deus para com o primeiro Adão, o cuidado de Deus para com o segundo homem, isto é, o último Adão, e o cuidado de Deus para com os descendentes de Adão. O cuidado de Deus para com Adão, o cuidado de Deus para com o último Adão, e o cuidado de Deus para com os descendentes de Adão. Esse texto aqui, texto do livro de Salmos, 113, é um texto importantíssimo, pois trata-se do escritor rendendo glórias e louvor à majestade e soberania de Deus. Nesse pequeno texto, um texto de aproximadamente 9 versos, aparece um termo chamado halal 4 vezes. 3 vezes esse termo aparece no versículo de número 1 e uma vez no versículo de número 9. O nome de Deus é enfatizado aqui nesse pequeno texto. O tetragrama ou a contração do tetragrama, nesse texto vai aparecer 8 vezes. E o nome Elohim aparece uma única vez no versículo de número 5. E por que estas informações são importantes eu dizer aqui esta noite? Porque o texto, com base nessas informações, ele vem ressaltar a soberania de Deus e a ordem dada pelo escritor. Qual é a ordem que foi dada pelo escritor? Aleluia! Observemos que no versículo de número 1, 3 vezes, a expressão louvai aparece. E a gente sabe, ou o texto nos revela, que a palavra louvai ao Senhor é a palavra aleluia, um termo até comum em nossos dias, usado de forma universal, e universalmente nós conhecemos esse termo, onde não vai mudar o seu som, independente da língua, ele não muda aparentemente a pronúncia, mas aqui, nesse vocábulo, aleluia, e não aleluias, como muitos dizem por aí, esse termo é uma palavra de ordem. Ele quer dizer,
louvai ao Senhor. É como se o escritor estivesse dando uma ordem para todo aquele que está lendo este salmo, ele venha primeiro contemplar a soberania deste Deus que é tão grande, mas que ele, ao contemplar essa soberania, ele não pode ficar de boca fechada. Ele precisa ressaltar isso. Ele precisa mostrar através de alguma forma esse reconhecimento dessa soberania de Deus. E por isso o escritor diz: louvem ao Senhor. E é a palavra de ordem aqui esta noite para todos nós. Não tem como olhar para a natureza, não tem como olhar para cada ser humano, para cada célula, para cada órgão do ser humano e ficar de boca fechada. Não tem como olhar para tudo que acontece nesse mundo, principalmente as criadas por Deus, e continuar de boca fechada. É isso que o escritor está dizendo. Ao contemplar a soberania de Deus, louve ao Senhor. Essa é a recomendação do salmista aqui no Salmo de número 113. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que nós vamos observar que o Salmo também vai ressaltar que Deus é tão soberano, mas tão grande, mas tão poderoso, mas que Ele também olha para o necessitado. Ele também cuida daqueles que foram criados por Ele. Nós vamos observar que Deus, Ele cuidou do primeiro Adão. Nós vamos também observar que Deus cuidou do último Adão, que é Jesus, e Ele também cuidou dos descendentes de Adão, assim como também cuida nos dias de hoje. Deus cuidou primeiramente de Adão, Deus cuidou do último Adão, Jesus, Deus cuida ou cuidou dos descendentes de Adão, e para fins de testemunho próprio, estamos aqui como prova viva de que Deus cuida de todos nós, em pleno século 21. Como é que sabemos que Deus cuidou de Adão? Pela Bíblia. Como é que a gente sabe que Deus cuidou do último Adão, Jesus? Pela Bíblia. Como é que a gente sabe que Deus cuidou dos descendentes de Adão? Pela Bíblia. Como é que a gente sabe que Ele cuida dos descendentes de Adão nos dias de hoje? É só dar a oportunidade para cada irmão contar um testemunho. Você vai perceber que o Deus que cuidou de Adão, cuidou de Jesus e cuida de todos nós em pleno século 21. Dentro da teologia como um todo, nós temos a teologia sistemática. E dentro dessa teologia sistemática, nós temos uma doutrina ou uma matéria chamada teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus. E nesse estudo sobre o ser de Deus, nós vamos perceber que Deus permitiu com que algumas coisas com relação ao seu ser fossem compreendidas pelo homem. Deus permitiu com que algumas coisas fossem compreendidas, não de forma exaustiva, mas de forma básica. E aqui esta noite eu quero mostrar algumas delas por meio da importância e o entendimento desse texto que eu li. Transcendência e imanência. O que é transcendência e o que é imanência? Transcendência é uma palavra técnica, é uma expressão que quer dizer que Deus, Ele é criador do universo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de todas as coisas. E imanente, mesmo Deus criando todas as coisas, estando por cima de tudo e todos, regendo tudo, imanência quer dizer, Ele se importa com a sua criação, Ele interfere na criação, Ele cuida da criação. Então Deus, sendo transcendente e imanente, significa dizer que Deus é o Deus de longe, mas também é um Deus de perto. E aí nós temos que tomar cuidado com alguns louvores por aí, que diz que Deus é o Deus de perto e não é o Deus de longe. Quando alguém diz que Deus é o Deus de perto e não é o Deus de longe,
está ressaltando a imanência, dizendo que Ele está entre nós, que Ele se importa com todos nós, e está negando a transcendência, que Ele é um Deus todo-poderoso. Agora, para que cantemos o que diz de fato a palavra de Deus, precisamos ler a palavra do Senhor. Nós temos aqui, por exemplo, versículos que ressaltam a transcendência e a imanência de Deus. Estes versículos falam destes conceitos, mas de formas separadas e também de formas juntas, ou seja, dentro de um único versículo. Note, por exemplo, Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Olha o que diz, versículos 8 e 9 de Isaías 55. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, o quanto está perto. Esse é o versículo de número 6. Olha o 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este é um versículo que ressalta a transcendência, o poder, a majestade, a soberania de Deus. Agora olha um versículo que ressalta a imanência de Deus, ou seja, Ele sendo tão grande se importa com todos nós. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que diz Êxodo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Este é um versículo que ressalta a imanência de Deus. Deus é tão poderoso, Ele é tão majestoso, mas Ele desceu. Essa expressão desceu significa que chegou a hora de Deus agir. Essa expressão desceu significa que chegou a hora de Deus fazer alguma coisa na vida de alguém. E às vezes acontece isso para conosco também. Chega a hora de Deus fazer, chega a hora de Deus agir. E quem sabe este é o dia, a hora do Senhor agir esteja acontecendo neste momento. Enquanto você está aqui esta noite ouvindo a palavra, Ele está fazendo alguma coisa acontecer. Quando você chegar na sua casa, talvez vai ouvir a notícia de que Deus fez o milagre que tanto você precisa. Quem acredita nesta palavra? Agora, os conceitos de transcendência e imanência aparecem também juntos. Nós vimos esses conceitos em versículos separados. Citei aqui um versículo que fala da transcendência, do poder, da majestade de Deus, e citei aqui um versículo que fala da imanência. O Todo-Poderoso desceu, se curvou, falou com o homem, cuidou do homem. Agora nós temos também esses versículos de forma juntas, ou esses termos de forma junta no mesmo versículo. Salmo 113, versículos de 5 a 7, diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em teu trono nas alturas, transcendência, mas se inclina para contemplar os que acontece nos céus e na terra, imanência. Isaías 57, 15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, transcendência. Mas olha o restante do versículo: mas habito também com um contrito e humilde do espírito, imanência. Então, a conclusão dessa primeira parte, nós poderíamos dizer que a Bíblia nos mostra esses dois conceitos, de imanência e de transcendências, separados, ou seja, em versículos distintos, mas também nos apresenta esses conceitos em versículos de forma, num único versículo. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem nega a imanência e aprova a transcendência, e o contrário também é verdadeiro. Agora, nós vamos observar, meus irmãos,
que além desses textos, também existem o exemplo de testemunhos bíblicos de escritores que relataram a aparição do anjo do Senhor. Olha que coisa interessante. Alguns estudiosos creem que o anjo do Senhor é o próprio Deus, todas as vezes que aparece a expressão o anjo do Senhor, artigo definido no Antigo Testamento, refere-se ao próprio Deus. Isso é um caso de teofania. Outros dizem que, dependendo do contexto onde aparece, trata-se de uma cristofania, ou seja, é alguém que vem com um outro semblante, com um outro formato, é o próprio Jesus, mas aparece de forma diferente. Mas a pergunta que fica é essa: se ele é Deus, por que ele aparece como um anjo? Aí está, existe um objetivo de Deus com isso, e esse objetivo é didático. Esse objetivo de Deus é mostrar essa ambiguidade. Ora é o anjo do Senhor, ora é o próprio Deus. Então o objetivo qual é? Ele quer nos ensinar algo, ele quer nos ensinar que essa expressão, o anjo do Senhor, quer mostrar para nós que ele é tanto o Deus transcendente, como o Deus imanente. Porque o que faz um anjo, a não ser trazer, levar, carregar a mensagem, visitar o seu povo, entregar alguma coisa para o seu povo. Então, às vezes se pensa que é um anjo que está entregando alguma coisa, mas é Deus querendo mostrar para mim e para você que Ele está falando sobre transcendência e imanência. Ou seja, o Todo-Poderoso foi até ao homem, serviu o homem, auxiliou o homem, entregou alguma coisa para o homem, para mostrar para este homem que, além de ele ser grande, todo-poderoso, ele fala conosco, ele cuida da sua igreja, ele está presente entre nós. É isso que talvez Deus esteja querendo nos mostrar aqui esta noite através desses textos. Queridos, as criações de Deus, nós vamos perceber que cada dia que ele criava alguma coisa, ele dizia que era bom. Mas existe uma criação que Deus realizou, que ele disse que era muito bom. O bom, ele usa a expressão tov, e o muito bom, ele usa a expressão tov meod. Note que o primeiro dia da criação, versículo 4 de Gênesis, nós vamos perceber: e viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era bom. Versículo 10, terceiro dia, versículo 12, e viu Deus que era bom. Versículo 18, quarto dia, e viu Deus que era bom. Quinto dia, versículos 21 e 25, do capítulo 1 de Gênesis, e viu Deus que era bom. Sexto dia, e viu Deus que era muito bom. Versículo 31, o que foi que aconteceu que mudou de bom para muito bom? Foi que todas as vezes que Deus estava criando alguma coisa, em um dia específico, ao final da criação ele dizia que era bom, mas no último, ele, quando vai criar o homem, ele ressalta dizendo que é muito bom. O que nós temos aqui? Um Deus, criador de todas as coisas, que criou tudo antes do homem, preparou tudo para que este homem, ao chegar nesse lugar, tudo já estivesse preparado. Agora eu entendo João 14, que ele disse que iria preparar lugar. Deus é assim, Deus primeiro prepara um lugar, coloca plantações no lugar, enche esse lugar de árvores, deixa tudo perfeito, para depois convidar alguém muito especial para este lugar, que foi o que aconteceu com Adão. Deus criou tudo primeiro, reservou um lindo jardim para colocar o homem lá, e é o que Deus está fazendo antes que de fato você chegue um dia naquele lugar para desfrutar da eternidade com Deus. É por isso que em João 14 ele diz que iria preparar um lugar,
Olha que coisa interessante, Deus foi antes preparar o lugar, mas deixou alguém cuidando de você. Logo, logo você vai subir, e quando fizer parte desse reino celestial, tudo já estará preparado para você chegar e desfrutar das bênçãos de Deus. E eu quero aqui citar algumas provas do cuidado de Deus. E a primeira grande prova é a distância da terra com relação ao sol. A temperatura do sol, meus irmãos, chega a 5.500 graus Celsius, aproximadamente. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Esta é uma distância média aproximada de 149 mil quilômetros, o suficiente para a manutenção da vida animal e vegetal. O primeiro planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio, com 57.910 milhões de quilômetros de distância. E o segundo mais próximo é o Vênus, com 108 milhões de quilômetros de distância com relação ao Sol. Se a Terra estivesse na mesma distância de Vênus ou de Mercúrio, com relação à distância para com o Sol, certamente a vida animal e vegetal seria queimada pelo calor. Para os irmãos terem uma ideia, Marte tem 227.940 milhões de quilômetros de distância, e Plutão 591 milhões de quilômetros de distância com relação ao Sol. Se a Terra estivesse na mesma distância que os planetas Marte e Plutão, o frio seria tão intenso que seria impossível existir vida. A distância, meus irmãos, da Terra com relação ao Sol não foi obra do acaso. Sabe por que Deus trabalhou fazendo com que a Terra não ficasse tão próxima do Sol e não tão distante do Sol? Porque você iria chegar. Deus estava preparando algo para que alguém pudesse ouvir a sua palavra, para que alguém pudesse ouvir a sua voz, para que alguém pudesse ouvir Deus caminhando contigo. Tudo bem que o pecado chegou e arruinou toda essa situação, mas esta era a vontade de Deus. Deus não deixou a terra ficar tão próximo do sol para você não morrer queimado, e nem tão distante do sol para você não morrer congelado. Deus deixou na temperatura certa para que você pudesse viver, para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você estivesse aqui esta noite dando glórias ao nome dEle. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, minha irmã. Será que você pode fechar os olhos, levantar as mãos e adorar a esse Deus todo-poderoso? A segunda grande prova é a criação e cuidado de Deus para com a vida do primeiro Adão. Nós vamos observar que nesse caso trataremos do primeiro momento, o momento antes da queda e o momento depois da queda. Nós vamos observar o cuidado de Deus para com a vida deste primeiro homem. Deus criou Adão, colocou este homem num lugar lindo, o presenteou com um lindo jardim, repleto de árvores para sombra, repleto de frutas para alimento. E se não bastasse, não deixou esse homem sozinho, lhe deu uma esposa. Se não bastasse sua presença, se não bastasse uma coisa linda aos seus olhos, também lhe deu uma companheira. Mas esse homem, o que ele fez? Ele preferiu pecar. Deus deu para ele um lugar, uma esposa e a sua presença. Tem coisa melhor do que isso nessa terra, irmãos? Digo para o homem e para a mulher, um esposo. Não tem coisa melhor. Estar em um lugar lindo, ter alguém que você ama e Deus falando de dia e de noite com você. Deus deu tudo isso para ele, mas o que ele fez? Eles pecaram contra o Senhor. Mas note o cuidado de Deus para com a vida de Adão antes do pecado. Mas vocês pensam que o cuidado de Deus por causa do pecado cessou? Não. Depois da queda, quando tudo parecia que Deus iria abandoná-los, foi Deus quem procurou Adão. Deus fez roupas de pele para Adão. Inclusive precisou matar um animal
para poder vesti-lo, para que ele não mostrasse a sua nudez, para que não ficasse triste, mesmo depois da queda. Deus procurou Adão. Olha o cuidado de Deus para com a vida do primeiro homem. E outra prova que Deus, ele esteve com Adão, com o primeiro homem, foi que ele criou este homem para ser saudável e ter saúde, ou ter saúde e ser saudável. Repita assim comigo: eu quero ter saúde e ser saudável. Deus criou Adão para ter saúde e ser saudável. Eu quero destacar 3 expressões aqui, em hebraico: bará, briut e beriá. O verbo hebraico bará, que foi usado para criar os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1, 27, quando Deus cria este homem. A palavra saúde em hebraico é briut, e briut tem a mesma raiz verbal desta palavra bará, que Deus usou para criar os céus e a terra, e consequentemente o homem. E a palavra saudável é beriá. Beriá também tem a mesma raiz hebraica de bará e de briut. Isso significa o quê? Deus cuidou tanto de Adão, que quando o criou, criou para ter saúde e para ser saudável. E o que é que acontece nos dias de hoje? Por que é que nós não temos saúde, não somos saudáveis, como gostaríamos de ser e ter? Por conta do pecado. As doenças e enfermidades que nos sobrevêm, não é porque Deus esqueceu de nós, foi porque o homem se esqueceu de Deus. E isso, de alguma forma, foi consequência do pecado. Mas o Deus que é transcendente, é imanente, e Ele tem poder para curar enfermidades aqui esta noite. A quarta prova do cuidado de Deus é que Deus cuida do justo e também do injusto. Em Mateus 5, versículo 45, diz que a chuva cai sobre os justos e os injustos. Em outras palavras, a chuva cai sobre os bons, mas também os maus recebem a chuva de Deus. Quando Caim havia terminado de matar Abel, disse Caim ao Senhor, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 4, versículos 13, 14 e 15. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que me encontrar me matará? Olha o que o Senhor respondeu no versículo 15: qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E o Senhor lhe pôs um sinal. Esse sinal que Deus colocou em Caim foi para salvaguardá-lo, foi uma bênção para ele. Apesar de Caim ter matado Abel, o seu irmão, o cuidado de Deus se estendeu sobre a vida dele. Deus lhe deu segurança para que ninguém pudesse chegar perto dele. A diferença, meus irmãos, entre o cuidado de Deus para com a vida do justo e do injusto é essa: Ele cuida do ímpio, mas sabe até onde Ele cuida do ímpio? Até o dia que o ímpio viver. No dia que o ímpio deixar de respirar, o cuidado de Deus Ele não tem mais. Mas o crente, ele pode até chegar ao fim de existência aqui nessa vida. Ele pode até estar num leito de hospital, procurando por ar para os seus pulmões, mas no dia que fechar os olhos aqui, o Senhor estará contigo por toda a eternidade. O ímpio tem o cuidado de Deus, mas até quando ele viver, no dia que deixar de respirar, Deus o abandona, Deus o deixa. Mas o justo não. No dia que lhe faltar o ar, nunca lhe faltará a presença de Deus para a sua vida. Você pode levantar as mãos e adorar a Ele esta noite. Deus cuida e cuidou do primeiro Adão. Deus cuidou do segundo homem. Deus cuidou do último Adão. O nascimento de Jesus foi marcado pela desconfiança
sobre a integridade de Maria. Isso está em Lucas capítulo 2. Mas Deus o esclareceu que o que estava no ventre de sua mãe era o quê? Era do próprio Espírito Santo. O que aconteceu com 2 anos de idade? Veio a perseguição de Herodes, mas Deus fez com que ele fugisse para o Egito, e ainda mesmo no Egito, recebesse a presença dos magos do Oriente, que lhe trouxeram ouro, incenso e mirra. Justo é assim, quando é perseguido, mesmo no deserto, Deus providencia recursos, e o nome do Senhor é glorificado. Com 12 anos, dos 12 aos 30 anos, o seu pai morre, e provavelmente nessa época, Deus lhe deu uma estratégia para continuar ajudando a sua mãe. Talvez ele exerceu aí as funções da carpintaria, mas isso foi uma espécie de recurso que Deus lhe deu, sabedoria, para que ele continuasse mantendo a casa. Com 33 é crucificado e morto, mas Cirineu foi colocado para ajudá-lo a carregar a cruz. Isso era prova do cuidado de Deus. Após a sua morte, além de Deus o ressuscitar, a família de Jesus não foi desamparada. Um homem próspero daquele lugar, chamado José de Arimateia, emprestou seu túmulo para Jesus, para provar que mesmo depois de morto, ele está com seus servos na terra. Deus cuidou de Adão, Deus cuidou do último Adão, e Deus cuida dos descendentes de Adão, meus irmãos. Você é um descendente de Adão? Você entregou a sua vida para Jesus? Fique em paz. Pode tudo lhe faltar, nunca vai lhe faltar a presença do Senhor para a sua vida. Ele disse que aqui nessa terra, o Espírito Santo lhe seria dado para ficar com esse justo todos os dias até a consumação dos séculos, e depois que tudo se consumar, ele vai viver contigo eternamente. Então esse ensaio de louvor e adoração, que é a sua presença nos cultos, que você dá a ele, é só uma espécie de ensaio, porque isso vai acontecer eternamente, quando enfim você ficar com ele eternamente, vai gozar com ele toda a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. E a sexta prova: os descendentes de Adão têm o cuidado de Deus. Vou usar agora a figura de Moisés para descrever o cuidado de Deus para com a vida dos descendentes de Adão. Deus livrou Moisés, e não foi uma única vez não, foram várias vezes. O Deus de Moisés está aqui nessa noite, meus irmãos. Deus livrou Moisés quando nasceu, usando as parteiras, na morte dos primogênitos. Deus o livrou da morte. Deus também o livrou da morte ali no Nilo, preparando a sua própria mãe para cuidar dele. Deus o usou para salvaguardar o povo do grande mar vermelho, dos seus inimigos que estavam aos seus pés. Deus o exaltou a ponto de esconder o seu corpo, para que ninguém pudesse encontrar, a fim de tecer alguma adoração. Ele foi o libertador de Israel. Ele é um dos homens mais idolatrados pelos judeus, mesmo sem a presença de um cemitério, de um corpo, de um local geográfico para poder visitar. E segundo alguns estudiosos, ele vai aparecer como uma das testemunhas em Apocalipse. Essa não é a minha crença, mas é fruto da crença de muitos estudiosos que ele estará lá. Agora, meus irmãos, Deus, ele cuida, como ele cuidou, como ele cuida de todos nós. Deus me deu esta palavra aqui esta noite, para que você vieste a este culto, ouvisse que Deus cuidou do primeiro Adão, Deus cuidou do último Adão, mas Deus não esqueceu de cuidar dos descendentes de Adão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?